Meu nome é Joana de Almeida Rangel Pereira e eu vou apresentar minha pesquisa sobre termografia aplicada a construções históricas brutalistas paulistas com foco nas obras de Paulo Mendes da Rocha. Sou representante da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola de Engenharia, e meu professor orientador é o Dr. Guilherme Michelin. Minha motivação para essa pesquisa tem três pilares: a questão das patologias em concreto armado aparente, que comprometem a segurança e o valor histórico, a questão das obras tombadas que precisam de um novo método de inspeção não destrutivo para elas, e a questão da termografia ainda ser pouco aplicada em conservação no Brasil. A importância dessa pesquisa vem da preservação dos edifícios modernos com técnica pouco explorada, a questão do concreto armado aparente ser mais vulnerável a agentes agressivos e as limitações técnicas dos órgãos de preservação, como o Fundefat, como o Presp ou o TPH, e a questão da termografia ser uma técnica rápida, precisa e não invasiva para detectar anomalias em estruturas. Por que eu escolhi o Paulo Mendes da Rocha como um foco na minha pesquisa? Ele é um dos principais arquitetos do movimento brutalista paulista. Isso quer dizer que o brutalismo ele usa como sua principal técnica de reconhecimento o concreto armado aparente. Com isso, como minha pesquisa era voltada à termografia aplicada ao concreto armado aparente, eu quis escolher um foco maior para poder selecionar as minhas obras de inspeção. As minhas obras de inspeção são obras do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que são obras tanto do brutalismo, com concreto armado aparente, tanto obras históricas. Então, eu juntei as minhas três motivações em um único ponto. As minhas obras emblemáticas que foram escolhidas para poder fazer o estudo de foco são o Ginásio do Clube Atlético Paulistano e o Museu de Escultura, o MUB. Os meus objetivos de pesquisa têm como objetivo geral avaliar a viabilidade da termografia na conservação desses edifícios brutalistas históricos e de concreto aparente, mas também tem três objetivos específicos, que seria analisar os estudos de caso do ginásio e do MUB, identificar as infiltrações, falhas de aderência e corrosão, e também discutir as limitações institucionais e técnicas em cima da termografia para esse tipo de aplicação. A minha metodologia, ela é aplicada entre a pesquisa exploratória e qualitativa, que é uma pesquisa prévia tanto sobre a técnica termográfica, tanto sobre os edifícios de estudo de caso, fazer os estudos de caso, com inspeções visuais e registro fotográfico, junto à simulação feita pela câmera FLIR E5, que é uma câmera termográfica especializada, usando o soprador de calor em alguns usos específicos, e uma análise comparativa dos resultados e discussões de aplicabilidade. Os resultados tanto do ginásio quanto do museu, vão ser apresentados a seguir. O ginásio, eu tive um levantamento termográfico externo e interno, que apresentou algumas manchas de umidade, alguns indícios de corrosão de armadura e algumas falhas de aderência. E aí eu consegui ver que a termografia, neste caso, era muito bem aplicada e podia ser utilizada. Em compensação ao MUB, eu não tive acesso a fazer a pesquisa técnica por conta de alguns entraves institucionais, que eles alegaram que a minha pesquisa ela ia utilizar a câmera termográfica e ela era uma câmera normal. Eles não entenderam muito bem como seria a pesquisa. Tentei conversar várias vezes, mas isso mostra como é necessário ampliar a aceitação da termografia para esses órgãos de preservação, que eles estavam alegando que a câmera termográfica ia fazer algumas falhas na estrutura, o que não é verdade. E é para isso que a minha pesquisa é feita. Alguns resultados do ginásio, eu trouxe aqui algumas imagens, então nessa imagem a gente consegue ver uma imagem externa de um dos pilares, que a olho nu parece que não tem nenhum tipo de irregularidade, mas com a câmera termográfica a gente vê uma variação de temperatura e aí a gente consegue identificar esses contrastes ao entorno dessa temperatura, vendo algumas questões de junta estrutural, um aquecimento diferenciado ali, uma possível presença de umidade interna e algumas microfissuras nos pontos de ligação estrutural. Isso é, mais uma vez, como a termografia pode ser aplicada e ela é bem utilizada, porque eu apenas tirei uma foto e ela conseguiu me trazer esse resultado. A conclusão dessa pesquisa foi que a termografia infravermelha ela mostra sim uma eficácia nesse diagnóstico precoce nas estruturas de concreto armado. Eu reforço a importância dela para difundir dentro dos usos dos órgãos de preservação e ela pode sim contribuir nessa manutenção preventiva nesses bens de tombamento, tanto moderno brutalista, mas também pode ser utilizado em outras questões porque ela é uma prática que ela amplia mais a visão, sem ter o desgaste, e mantendo a importância dessa preservação histórica. E eu também evidenciei com a questão do MUB como ainda tem uma resistência institucional e ela precisa ser maior ampliada, porque aí a gente acaba vendo que, do mesmo jeito que pode ser útil no ginásio, eu poderia ter utilizado no MUB e ela pode ser utilizada em outros lugares. Então, é uma pesquisa de extrema importância atualmente e ela traz uma conclusão muito importante também. A minha referência bibliográfica mais resumida, e eu gostaria de fazer uma dedicação especial a esse trabalho, a professora Ruth Zen, que nos deixou há alguns dias, e ela foi quem eu pude usar como base em toda a minha pesquisa sobre o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e sobre toda a questão brutalista paulista. Muito obrigada.